Fala galera do YouTube, bem-vindos a mais uma aula de VBA e nessa aula a gente vai aprender um pouco do básico do VBA. Como seria isso? A gente vai aprender a fazer comparações dentro do VBA. Não sei se você já viu outros vídeos do canal de VBA, mas a gente sempre usa essa ferramenta de comparação entre coisas no VBA. A gente sempre tem que ficar comparando para conseguir chegar no nosso objetivo final. A gente sempre usa exercícios um pouco mais complexos, um pouco mais completos, digamos assim, porque eles têm mais coisa e aí eles precisam desses fundamentos mais básicos. E nessa aula a gente vai te mostrar um desses fundamentos mais básicos, que é essa parte de comparação utilizando o método IF, que seria a comparação C dentro do Excel, se você está mais habituado com Excel. Então, antes da gente começar, deixa aqui o seu like, você sabe que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal e clica no sininho. Se você clicar no sininho, você vai ser avisado todo vídeo novo que a gente colocar aqui no canal, seja de Excel, VBA ou de Power BI também, que é uma ferramenta muito maneira, não sei se você conhece. E também, já que você chegou aqui e está querendo aprender esse vídeo, eu vou te deixar um mini curso que vai te ajudar bastante, que é um mini curso de VBA. Então, a gente tem algumas aulas ali introdutórias que vão te mostrar um pouco mais desse ambiente do VBA, como é que ele funciona, o que você pode fazer com ele. É só clicar aqui no primeiro link da descrição. E antes da gente ir para o conteúdo, deixa aquele meu comentário que eu sempre te peço. Você tem algum tema que você quer aprender de VBA? Tem algum? Comenta aqui para mim que a gente sempre olha os comentários e pensa nesses temas para você. Bora para o conteúdo da aula de hoje. O que a gente tem aqui? Eu tenho uma tabelinha com valor e eu quero saber a classificação desse valor. Ou seja, eu quero clicar no botão, ele vai analisar o valor que está aqui e vai me dar a classificação dele. E a gente vai usar VBA para fazer isso. Ah, Diego, eu poderia usar Excel? Poderia, mas aí você não conheceria a estrutura IF, que vai te ajudar em vários problemas aí dentro dessa caminhada aí na sua jornada no VBA. Então vamos lá, vamos ver as classificações. Se for menor do que 1000, é péssimo. Se for entre 1000 e 2000, é ruim. Se for entre 2000 e 3000, é regular. Entre 3000 e 4000 é bom. E maior que 4000 é ótimo. Eu quero colocar isso dentro do VBA para ele comparar essa célula com essa tabelinha e escrever para mim aqui a classificação. Se meu código estiver funcionando, o que ele tem que colocar quando aqui está 3000? Dá uma olhada nessa tabela, maior ou igual a 3000. Bom, perfeito. Então ele tem que colocar bom. Então vamos criar o nosso código que vai fazer isso e relaxa que vai ficar um código bem simplesinho. Como é que a gente faz para entrar no ambiente de VBA? Muito simples, tem que apertar duas teclas. Primeira tecla, Alt e depois o F11. Aperta as duas juntas, Alt e F11. E ele cai nesse ambiente aqui no VBA. Se o seu ambiente não caiu aqui nessa cara, é porque você ainda não tem nenhum módulo. Dá uma olhada ali do lado. A gente escreve os nossos códigos dentro de módulos. Para você criar um módulo, é bem simples. É só você vir inserir lá em cima e clique em módulo. Aí ele cria um novo módulo. Aí eu vou utilizar esse módulo aqui que a gente acabou de criar então. Nossos códigos em VBA, ele começa com sub e termina com end sub. E no meio disso tem um nome da nossa macro. Então vamos lá. Vou colocar aqui, sub, dá um espaço, coloca o nome da sua macro, vou colocar, comparação. Que essa nossa sub faz o quê? Uma comparação. E agora o que eu preciso fazer? Só dá um enter. Escreve sub, o nome da sua macro e dá um enter. Lembra que o seu nome da macro não pode ter espaço. Então, se você for colocar uma palavra mais composta, uma palavra com mais de uma palavra, coloca entre underline, entre if, alguma coisa do tipo. Beleza. Então, começa com sub e termina com end sub. Tudo que tiver aqui dentro é o que ele vai executar na nossa macro. O que eu quero que ele faça? Pensa aqui comigo. Eu quero que ele compare o valor dessa célula com isso daqui. Se for menor do que 1000, ele tem que escrever o que nessa célula daqui? Péssimo. Se for maior do que 1000 e menor do que 2000, ele tem que escrever o quê? Ruim. Depois regular, depois bom, depois ótimo. Só que dá uma olhada. Começar com isso daqui já fica muita coisa para a gente ver. Então vamos pensar em duas condições só. Se for menor do que 1000, eu quero que ele coloque ruim. Ruim. E se for maior ou igual a 1000, eu quero que ele coloque bom. Então a gente não vai trabalhar com esses aqui por enquanto, eu só vou trabalhar com esses dois aqui. Esse cara daqui, observando esses dois critérios, ele é ruim ou ele é bom? Ele é bom, porque ele é acima de 1000. Então vamos tentar fazer o VBA escrever isso pra gente. Vamos lá. Eu quero que ele compare esse valor com esses dois aqui. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu já falei pra vocês que a gente vai usar a estrutura IF. A minha estrutura IF funciona como? Vamos ver. IF, eu dou um espaço. Aqui eu tenho que colocar a minha condição. Qual que é a minha condição? Vamos ver se você se lembra. Eu quero comparar essa célula com o quê? Com o valor 1000. Se for maior do que 1000, eu tenho que colocar bom. Então, repara, eu estou aqui, essa célula que tem o valor é a célula C2. Eu vou ter que me referir à célula C2 dentro do VBA. E vou ter que ver se ela é maior ou menor do que 1000. Então, vamos fazer isso. If range, que se escreve RANGE,
e aqui eu digo qual é a célula que eu estou mexendo. Esse range é uma forma de eu me referir a células do Excel dentro do VBA. Então, ó, range, entre aspas, C2, fecha aspas, fecha parênteses. Isso daqui é a mesma coisa que eu falar para o Excel, ó. C2, célula C2. Ele está entendendo que isso daqui é a célula C2. Ou seja, se o que eu tiver dentro da célula C2 for maior ou igual a 1000, o que acontece? Você já sabe, eu tenho que escrever na célula C3 o quê? Que ele está bom. Então vamos fazer isso. Ó, se, que é o if, a célula C2 for maior ou igual a 1000, eu coloco aqui, ó, then, que é assim que eu coloco a minha estrutura. Se a minha condição, then. Ou seja, esse if significa em inglês se. E essa estrutura aqui é minha comparação e then significa em inglês então. Se isso daqui for verdadeiro, então faça alguma coisa. Aí eu dou um enter. Aqui eu escrevo o que eu quero que ele faça. Perfeito. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele escreva nessa célula, bom, certo? Porque se ele for maior do que 1000, aqui tem que estar bom. Volto para lá, show de bola. Só que para eu não escrever aqui, se eu sair escrevendo aqui, repara, eu não sei se isso daqui está dentro da minha estrutura. O que a gente faz para deixar isso daqui mais bonitinho, mais organizado? A gente usa o que a gente chama de indentação, que é basicamente você dar um tab. Ou seja, aperta aí tab, que é a tecla que fica em cima do caps lock. Quando eu dou um tab, ele vai meio que pro ladinho, ele dá vários espaços aqui e fica mais organizado. Então agora sim a gente pode escrever. Vamos recapitular então. Se o que tem na célula C2 for maior do que 1000, então o que a gente tem que escrever? Ó, a célula range, entre aspas, C3, fecha aspas, vai ser igual ao quê? Ou seja, a célula C3 recebe. A célula C3 vai receber algum valor. Qual o valor? O valor bom. A gente não quer colocar bom aqui? Então, ó, entre aspas, bom. Repara que o bom, eu não coloquei só bom assim. Eu coloquei entre aspas porque eu estou me referindo a um texto. Então, como é um texto, eu coloco entre aspas. Números não tem problema, eu posso colocar sem aspas. Então, o que ele vai fazer? Se aqui for maior ou igual a 1000, ele vai escrever bom. E aí eu dou um enter e eu vou apagar isso daqui, esse espaçozinho. Só que eu tenho um outro cenário. Aqui foi o cenário que ele é maior ou igual a 1000. Só que existe um cenário que ele é o quê? Menor do que 1000. Eu tenho que colocar o quê então? Else, que vai ser o cenário caso contrário, o cenário se não. Então, ó, se não, é que eu dou um tab de novo, coloco lá, range C3, fecha aspas, fecha parênteses, igual a ruim. Fecha aspas, dou um enter aqui e agora eu tenho que terminar essa minha estrutura. Eu comecei o if, eu tenho que terminar com end if. Repara, o sub começou com sub e terminou com end sub. O if começa com if e termina com end if. Então, esse meu código ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o valor da célula C2, se ele for maior ou igual a 1000, ele vai entrar aqui. Se ele for menor do que 1000, ele entra nesse cara daqui. Perfeito. Então vamos tentar rodar esse código. Como é que eu rodo esse código? Eu posso dar um play aqui, ó, dá uma olhada. Dá um play. Repara que ali naquele play está escrito lá no finalzinho, F5. Então se eu apertar F5, é a mesma coisa que eu dar o play. E eu também posso criar um botão, que esse botão ele vai ser responsável por executar aquela minha macro. Então, ó, vou criar um botão. Como? Inserir, aqui no Excel mesmo, ilustrações e formas. E aqui, ó, eu crio um botão. É só clicar em qualquer uma dessas formas. Vou clicar nesse retângulo aqui. Agora é só você clicar e arrastar, ó. Clica e arrasta. E para você colocar um nomezinho nele, ó, sei lá, realiza, é só você sair escrevendo, não precisa fazer nada. Clica no botão e é só escrever. Realiza uma comparação. Show de bola. E aqui, esse nosso botão vai fazer isso. Vou até diminuir aqui um pouquinho. Show de bola. O que eu tenho que fazer para esse botão ficar associado a esse códigozinho que a gente criou? Muito simples. Clica com o botão direito no botão, atribuir macro, e aqui ele vai te dar uma lista com todas as macros que você tem na sua planilha. Como eu só escrevi essa macro, e ela se chama comparação, eu clico nela e aperto em OK. Repara, quando eu clicar nesse botão agora, ó, tá vendo que tem um dedinho assim, quando eu passo aqui por cima? Assim que eu clicar, ele vai comparar isso daqui com 1000 e vai escrever ruim ou bom. Ó, cliquei, ele escreveu bom. Se eu escrever, sei lá, 1250 e clicar aqui de novo, ó, cliquei, bom. Se eu colocar 850 e clicar aqui de novo, ó, ruim. Se eu colocar aqui, ó, 1500 e colocar aqui de novo, ó, bom. Então tá funcionando, ele tá criando essa nossa comparação.
Só que eu não quero mais fazer essa comparaçãozinha daqui. Então, ó, vou selecionar e vou deletar essa daqui. Eu quero considerar todas essas condições aqui, então vamos ver como é que eu faço isso daqui. Eu vou ter que aumentar um pouquinho a complexidade daquele meu if. Então vamos lá. Se for maior ou igual a 4.000, então ele é ótimo. Então vamos ver isso daqui. Se ele for maior ou igual a 4.000, ó, o que vai ser aqui? Ao invés de bom vai ser, vou só mudar, ótimo. Agora, se ele for menor do que 4.000, ele é automaticamente ruim? Não. Por quê? Ele pode ser bom, ele pode ser regular, ele pode ser ruim ou ele pode ser péssimo. Então eu tenho que comparar várias outras coisas aqui antes de dar a condição dele. Então vamos ver aos poucos. Ó, eu fiz essa primeira daqui, ó. Então, ó, feito. O que eu tenho que fazer agora? Ir subindo. Se ele for maior ou igual a 4.000, ele é ótimo. Agora, ele só vai ser bom quando? Quando ele não for maior ou igual a 4.000 e quando ele for maior ou igual a 3.000. Então, repara como é que eu faço isso. Eu vou ter que fazer uma outra condição aqui. Como é que eu coloco uma outra condição dentro do meu mesmo if? Assim, ó. Else if. E aí eu coloco a minha condição, que vai ser o quê? Range C2 maior ou igual a 3.000 e coloco o then. Ou seja, a mesma coisa que meu if, só que como ele está dentro de um if, eu tenho que colocar else if. Dou um enter aqui e repara, agora eu coloco o que vai acontecer se ele for maior ou igual a 3.000. É essa condiçãozinha aqui, ó. Para eu não escrever de novo, eu vou só copiar isso aqui, ó. Ctrl C, clica aqui, Ctrl V. Se ele for menor do que 4.000, mas for maior ou igual a 3.000, aqui vai ser bom. Perfeito. Então, ó, aqui, feito também. Qual que é a nossa próxima condição? Ele é menor do que 3.000 e é maior ou igual a 2.000. Aí ele vai ser regular. Então, vamos lá. Então, vou copiar isso aqui tudo, ó. Vou copiar isso aqui, porque a gente vai ter que fazer uma estrutura muito parecida. Então, ó, colocar aqui. Se ele for maior ou igual a 2.000, aqui vai ter que ser o quê? Regular. Regular. Volto aqui. Feito. Agora só falta o ruim e o péssimo. Então, vamos lá. Vamos copiar de novo. Ele vai ser ruim se for maior ou igual a 1.000. Então, ó, volto aqui. Aqui eu vou copiar isso aqui de novo. Vou dar um Enter. E vou colar aqui, ó, Ctrl V. Se ele for maior ou igual a 1.000, eu quero fazer o quê? Isso daqui vai virar ruim. E no último caso, esse daqui, ó, se ele não for maior ou igual a 4.000, não for maior ou igual a 3.000, não for maior ou igual a 2.000, nem maior ou igual a 1.000, eu quero que ele coloque o quê? Péssimo, porque ele não é nenhuma das condições acima. Então, ele faz a primeira comparação. Se não for ela, ele faz uma outra comparação. Se não for ela, faz de novo, e depois, em último caso, se não for nenhuma delas, ele já coloca ali o nosso valor. Então agora, a nossa macro, ele não compara só 1.000 e 1.000. Ele vai comparar 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 e por aí vai. Então a nossa estrutura if, ela consegue fazer essa comparação de uma coisa ou várias coisas assim, como a gente fez aqui nesse caso. Então repara, vamos testar esse valor aqui. Aqui está tudo feito, então vou até apagar isso. Esse 1.500 seria o quê? Dá uma olhada na minha tabela. Ele está entre 1.000 e 2.000, então ele é ruim. Ó, vou clicar aqui, ruim. Se eu mudar para 850, tem que aparecer o quê? Péssimo. Cliquei, péssimo. Se eu colocar aqui, ó, 5.950, tem que aparecer o quê? Ótimo. Clico aqui, apareceu ótimo. Qual que a gente ainda não viu? Sei lá, 2.500. Tem que aparecer regular. Regular. E se eu colocar 3.150 e clicar ali, ele vai mostrar o nosso bom. Perfeito, tá tudo funcionando direitinho. Então, essa é a nossa estrutura if, que a gente pode deixar com um exemplo básicozinho ou um exemplo um pouco mais complexo, que nem foi esse daqui, e você vai ver que a gente usa muito essa estrutura aí ao longo dos nossos exercícios, das nossas explicações, quando a gente vai fazendo códigos um pouco mais complexos, porque a estrutura if, ou seja, comparações, são coisas muito importantes a se fazer aí dentro de códigos. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e consiga utilizar isso dentro dos seus códigos. Antes de a gente terminar aqui, vou deixar aqui de novo aquele mini curso que eu falei lá no começo, de várias aulas aí de VBA para você poder assistir, e também vai aparecer aí perto de mim um outro videozinho para você poder clicar e continuar aprendendo. Antes de ir embora, deixa o like, se inscreve, deixa aquele comentário falando se você gostou da aula. Se você chegou até aqui, deixa um comentário para mim e fala, pô, gostei, pô, não gostei também, mas explica por que não gostou, e também deixa qualquer sugestão aí que você tiver para próximos temas futuros aí que a gente possa fazer. Espero que tenha gostado e te vejo na próxima aula.